Olá, galerinha do segundo e do terceiro ano, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aula. Estão preparados? Organizados? Então vamos lá? Hoje, crianças, nós temos uma aula muito interessante. Nós estamos mudando de sequência e a partir da aula de hoje nós vamos trabalhar sobre os direitos das crianças. O seu direito. Você conhece? Conhece? Conhece alguns? Quer conhecer mais? Então fica ligado na nossa aula, tá certo? Por isso, eu te convido agora a acompanhar os slides com a apresentação e o roteiro do que nós vamos aprender hoje. Nesta aula, que foi preparada para o segundo e o terceiro ano, mas você já sabe que você pode convidar todo mundo para assistir, né? Fica ligado? Nós teremos a contação de uma história sobre este livro aqui, ó, que está na sua tela, Os Direitos das Crianças, segundo Ruth Rocha, que é esta senhora elegante aqui, que dedica a sua vida a escrever para vocês, crianças. Vai ser super legal essa contação de história, porque ela vai ser diferente. Nós teremos, como atividade de rotina, o calendário. Olhem para cá, é o mês de novembro de 2020, o mês que nós estamos. Nós vamos ter também a leitura do poema, de alguns momentos do poema que está lá naquele livro da Ruth Rocha, Os Direitos das Crianças. Vamos também ter língua portuguesa. Vamos estudar um pouquinho sobre interpretação de texto. Aí na tela são as habilidades que vocês vão aprender e tentar desenvolver nesta aula. Fica aí o registro para os professores que acompanham as aulas. Para que você aproveite tudo que nós preparamos para você. Você vai precisar do seu caderno, lápis, borracha, um cantinho para o estudo e muita atenção. Seja bem-vindo à nossa aula. Olha aqui comigo, crianças, temos muita coisa hoje para estudar. Por isso, para iniciar naquele clima gostoso, alegre, perceberam que eu estou toda colorida? Porque nós vamos falar sobre os direitos de vocês. E aí eu quis vir bem alegre para vocês. Mas então, para entrar no clima gostoso da aula, eu vou chamar uma pessoa super especial que vai fazer uma contação de história bem diferente para vocês. Neste momento, eu estou tendo a honra de ter a participação da professora Elaine Casseb, que vai contar uma história incrível para vocês. Querem acompanhar? É só continuar ligado na aula, que ela vai começar. Vamos lá? Toda criança do mundo precisa ser protegida contra os rigores do tempo, contra os rigores da vida. Criança tem que ter nome, criança tem que ter lar, ter saúde, não ter fome, ter segurança e estudar. Não é uma questão de querer, nem uma questão de concordar. Direito da criança, todos têm que respeitar. Ter direito à atenção, tem direito a não ter medo, tem direito a livre e a pão, tem direito a ter brinquedo. Mas criança também tem o direito de sorrir, correr na beira do mar, ter lápis para colorir. Morango com chantilly, ver mágico de cartola, ouvir o canto do bem-te-vi, bola, 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 bola. Descer do escorregador, fazer bolha de sabão, sorvete se faz calor, brincar de adivinhação. Carrinhos, jogos, bonecas, montar um jogo de armar, amarelinhas, petecas e uma corda de pular. Lamber fundo da panela, que delícia! Ser tratada com afeição, ser alegre e tagarela e até também dizer não. Ficar lendo revistinhas, um amigo inteligente, pipa na ponta da linha, um bom de um cachorro quente. Um passeio de canoa, pão lambuzado de mel, ficar um pouquinho à toa, contar estrelas no céu. Livros com muita figura, fazer viagem de trem, um pouquinho de aventura não faz mal a ninguém. Festejar o aniversário com bala, bolo e balão. Brincar com muitas crianças e até dar pulinhos aqui no chão. Andar debaixo da chuva,
ouvir música e dançar, ver carreira de saúva, sentir o cheiro do mar. Festinha de São João, com fogueiras e bombinhas, pé de moleque rojão, com quadrilhas e bandeirinhas. Ter tempo para fazer nada, ter quem os penteie os cabelos, ficar um tempo calada, falar pelos cotovelos. Pisar descalça no barro, comer frutas no pomar, ver casa de João de barro, noite de muito luar. Uma caminha macia, uma canção de ninar, uma história bem bonita, então dormir e sonhar. E Posso até não ser rei, mas decreto neste país que toda criança tem o direito de ser feliz. quem conta um conto, Aumenta um ponto. quem conta um conto, acende as estrelas, ilumina todo o céu e recita a poesia. No alto de um arranha-céu. Alecrim, Alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo era um alecrim. Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo era um alecrim. Elane Cassebe, professora e contadora de histórias. Calil Henrique, contador de histórias. E aí, curtiram? Ah, eu curti muito. Que história incrível! Na realidade, que poema incrível que virou uma história através da professora Elaine, não é isso? Eu espero que vocês tenham curtido. Vamos continuar nossa aula, vamos para a nossa atividade de rotina. Vamos para o nosso calendário. Olha nas imagens comigo. Aí na imagem você está vendo o mês de novembro, ó. Aqui, novembro de 2020. Observem que eu escondi alguns dias aqui em novembro. E é esse jogo que eu quero fazer com vocês, crianças. Eu vou fazer algumas perguntas e vocês vão adivinhar, lembrar o que está acontecendo, o que aconteceu neste dia, qual foi, tá certo? Esse é o nosso joguinho agora. A primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é aqui. Ó, todo mundo sabe que o primeiro dia da semana é o domingo, tá certo? Se não sabe, é bom lembrar. E aí, crianças, eu quero que vocês confiram agora e me respondam que dia é o terceiro domingo do mês, o mês que nós estamos, o mês de novembro. Ó, que dia? Aqui está o primeiro, aqui está o segundo e aqui está o terceiro, onde tem esta elipse azul em cima cobrindo. Quem sabe me dizer que dia é o terceiro domingo de novembro? Vai guardando essa informação. Vamos avançando. Bem aqui, na quinta-feira, eu quero que vocês me digam agora qual é o dia da terceira quinta-feira do mês de novembro. E, lembrando, outra pergunta também. O que foi comemorado aqui neste dia? Olha a dica lá na pontinha aqui do nosso calendário. Pois é. Aqui avançando, eu quero uma terceira pergunta. Vão guardando as informações. Eu quero que vocês lembrem, nós já estudamos sobre isso. O mês de novembro, ele tem 30 ou 31 dias? Hein? Quem é que está ligado, está acompanhando o calendário, a passagem do tempo? Vamos agora às nossas respostas. Eu espero que vocês estejam acompanhando e estejam acertando. Olha só, crianças. O terceiro domingo de novembro foi o dia 15, que foi comemorado, sabe o que, crianças? A proclamação da República, dia de feriado nacional. Mais à frente, crianças, eu perguntei bem aqui qual é o dia da terceira quinta-feira do mês de novembro. E aí está a resposta, crianças. Dia 19 de novembro, que foi comemorado, sabe o que, crianças? O Dia da Bandeira, a nossa bandeira nacional, a bandeira do Brasil, um dos maiores símbolos referente à nossa pátria. E a última resposta, crianças, está bem aqui, ó. Eu perguntei para vocês
quantos dias tinha novembro? E aí, crianças, 30 ou 31? Agora ficou mais fácil, né, crianças? Novembro tem 30 dias. O próximo mês de dezembro vai ter... Voltem aqui comigo, crianças. Acompanharam o calendário? Ó, como é importante estar ligado, não é verdade? Tem outra coisa que eu quero falar para vocês, crianças. Se liguem. Sabiam que o ano de 2020 está, chegando ao final? Nós estamos no penúltimo mês. Mês que vem já é dezembro e a gente encerra 2020. Um ano difícil, muito difícil, mas que nos trouxe com certeza muitas aprendizagens e ainda pode trazer mais aprendizagem, porque neste mês de dezembro, fiquem ligados que vocês vão aprender bastante aqui conosco, tá bom? Vamos avançando na nossa aula e agora eu quero conversar um assunto com vocês. Eu vou mostrar para vocês este nome aqui, ó. Cheguem perto, tá dando para acompanhar? Vocês sabem o que significa isso? ECA. Tudo bem, eu vou aceitar se alguém disser assim para mim. Professora, ECA é quando eu digo para alguma coisa que eu não gosto, que eu tô com um pouco de nojo. ECA. Tudo bem. Só que hoje eu trago outra informação para vocês. Esta sigla aqui são as abreviaturas de uma coisa muito importante chamado de Estatuto da Criança, C de criança, A e do adolescente. Estatuto da Criança e do Adolescente, que no ano de 2020 completou 30 anos. Este estatuto já é um adulto, mas tudo o que tem nele, crianças, é para você. Vem mostrando os seus direitos e os seus deveres para todas as crianças e todos os adolescentes do Brasil inteiro. E é por isso que eu quero conversar muito sério com vocês sobre isso. Dentro deste estatuto tem uma gama enorme de direitos e deveres que você, criança e adolescente, tem. E que nós, os adultos, a sociedade em geral, os governos, seja o governo estadual, municipal, federal, tem que ter e respeitar os seus direitos e fazer com que eles sejam cumpridos. Direitos existem e eles devem ser cumpridos, mas, crianças, vocês precisam conhecer. E eu te convido agora a conhecer um pouquinho sobre o ECA, um pouquinho sobre os seus direitos. Aqui na imagem eu trago direitos básicos de você, criança, de você, adolescente. Olha só o primeiro direito que eu trago para vocês. O direito à vida. Ó, aqui, né? A partir do momento que você já está na barriga da mamãe, que você já esteve na barriga da mamãe, você está cheio de direitos, crianças. Olha aqui outro direito que eu trago para vocês. Olha a Magali. Direito à alimentação e uma alimentação saudável, viu, crianças? Muitas frutas, muitas verduras, muita coisa saudável para que você cresça e desenvolva corretamente. Direito à educação, crianças. Olha aí o Chico Bento concentrado no estudo, né? Direito ao respeito. Vou continuar aqui. Quero ampliar novamente mais alguns direitos para vocês. Olha aqui, direito, olha a cebolinha, a liberdade. Olha a Mônica, crianças. Aqui, ó. Deixa eu mostrar a Mônica aqui para vocês. Olha aqui, direito a conviver em família. Todos têm esse direito, crianças. Até aquelas crianças que não têm mais papai e mamãe, elas têm direito a ter uma família. E na maioria das vezes elas são adotadas. Isso é um direito também. Direito à profissionalização, né? Olha aqui o Franjinha. Direito à cultura, a muita leitura, a muita informação, a muitos filmes, né, criança?
Direito ao lazer. Isso é um direito que toda criança gosta. Muita brincadeira, muita diversão. Olha aí o Cascão com Jeremias se divertindo no futebol. E direito ao esporte, crianças, independente da condição que você tenha. Até se você tiver alguma deficiência, como é o caso desse personagem que é cadeirante, você também tem esse direito garantido. Eu trouxe para vocês, crianças, apenas alguns direitos, porque vocês têm muitos mais. Viu, crianças? Fiquem ligados que nós, os adultos, temos que garantir que vocês tenham todos esses direitos, tá? Agora sim, crianças, todo mundo tem direitos, mas todo mundo tem deveres, tá certo? Mais à frente eu vou conversar com vocês sobre isso. Porque agora que nós conversamos um pouquinho sobre os direitos que o ECA nos traz, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, eu vou agora para o momento da aula em que eu vou ler algumas partes, algumas estrofes do poema, segundo a autora Ruth Rocha, segundo aquele livro que nós vimos lá no início da aula, Os Direitos das Crianças, segundo Ruth Rocha. Eu vou ler algumas estrofes do poema, lembrando que cada linha do poema é um verso e o conjunto de linhas formam uma estrofe. O poema é um pouco extenso, por isso eu destaquei algumas estrofes que eu achei assim que eram imprescindíveis para você. E nós vamos fazer essa leitura agora. Acompanha nas imagens comigo, criança. Olha só, o poema ele se chama Os Direitos das Crianças. Aqui o nome do poema, tá? E ele começa assim, criança, lembrando, esta linha é um verso, cada linha é um verso, o conjunto desses versos é uma estrofe. Estou lendo agora neste momento o primeiro verso, tá? Toda criança do mundo deve ser bem protegida contra os rigores do tempo, contra os rigores da vida. Olha aqui essa rima, protegida com vida. Criança, bem aqui esse verso, ó. Criança tem que ter nome, criança tem que ter lar, ter saúde e não ter fome, ter segurança e estudar. Eu destaquei para vocês, crianças, aqui em vermelho, nome, ó, que rima com fome, né? E lar, que está em verde, que rima com estudar. Não esqueça que o poema tem esse jogo de rimas, viu? Não é questão de querer, nem questão de concordar. Os direitos das crianças todos têm de respeitar. Criança também deve, olha aqui, criança, festejar o aniversário com bala, bolo e balão. Brincar com muitos amigos. Dar uns pulos no colchão. Balão rimando com colchão. Uma caminha macia. Uma canção de ninar. Uma história bem bonita. Então, dormir e sonhar. Embora eu não seja rei, decreto neste país que toda criança tem direito a ser feliz. Esses são os direitos segundo a autora Ruth Rocha. Voltem aqui comigo, crianças. Bacana, não é verdade? Lindo este poema. A Ruth Rocha estava inspirada no dia que ela conseguiu compor este poema para vocês. É um poema que faz muito sucesso e eu trouxe para apresentar a vocês, crianças. E aí, a autora Ruth Rocha foi entrevistada e ela deu a seguinte informação sobre o dia que ela compôs esse poema. Olha o que ela disse. Olha a próxima imagem, que é a nossa atividade de interpretação de texto. A Ruth Rocha, a autora Ruth Rocha, disse assim: sobre o livro Os Direitos das Crianças, Ruth Rocha afirma, abre aspas, olha esse sinal aqui, crianças. Isso quer dizer que a autora, a própria Ruth Rocha,
falou o que está escrito aí. Não fui eu. Volta aqui comigo, crianças. Não fui eu que disse isso. Foi a autora do poema, Ruth Rocha. Por isso que eu trouxe entre aspas a citação dela. Voltem nas imagens comigo. Aqui, começa bem aqui. Este é o objetivo deste trabalho. Chamar a atenção para o fato de que a infância é um tempo muito curto. Ó, crianças, é um tempo muito curto, mas que é o período em que se constrói o direito à felicidade. Bem aqui acaba a citação dela, por isso, fecha aspas, viu, crianças? A Ruth Rocha falou isso, que é uma coisa super importante. Apesar da infância ser um período curto da nossa vida, eu já passei pela infância e tenho saudade dela, viu? Deixa eu contar esse segredo para vocês. Mas é o período em que a gente realmente precisa consolidar coisas muito importantes que serão fundamentais para toda a nossa vida. É essa base na infância que vai nos dar e nos garantir o direito da felicidade na vida adulta. Por isso, a Ruth Rocha disse isso. E eu trago, neste momento, a nossa atividade sobre interpretação de texto. Eu quero ver quem ficou ligado na leitura e quem acompanhou, porque agora nós vamos à nossa interpretação de texto. Vamos lá? Olha aqui nas imagens comigo. A atividade de interpretação de texto. E aí vem a pergunta. De acordo com a autora Ruth Rocha, que é essa autora que eu apresentei para vocês, né, que estava muito inspirada no dia em que ela compôs o poema Os Direitos das Crianças. Então, de acordo com esta autora, a autora Ruth Rocha, a infância é um período muito... Olha as opções. É um período muito grande? Primeira opção. É um período muito longo? Segunda opção. É um período muito largo? Terceira opção. Ou é um período muito curto? A quarta opção. Ficaram ligados na leitura? Dá um tempinho para vocês pensarem, pensem, para que a gente possa ir para a resposta. Eu tenho certeza que vocês vão acertar. Deu tempo de pensar? Deu, né? Então vamos à resposta. De acordo com a autora Ruth Rocha, a infância é um tempo muito curto. Olha aqui a resposta certa. Última opção aqui, ó. Mas como eu falei, é este período da nossa vida que vai nos dar base para que a gente seja feliz durante a vida adulta, tá? Nós temos mais uma questão, mais uma pergunta ainda sobre o que a Ruth Rocha falou. Olha só. A infância, próxima pergunta, estão ligados? A infância é o período em que se constrói o direito, olha aqui, o direito a o quê, crianças? Primeira opção, a ser triste? Não sei não. Segunda opção, a ser criativo? Pode ser, não sei. Terceira opção, é o período, a infância é o período que constrói o direito a ser feliz? Uma boa resposta, né? E a quarta opção, é o período, a infância é o período que se constrói o direito a ser trabalhador, crianças? É isso que diz lá? Será que é isso? Não sei não. Estão pensando aí junto comigo? Sim? Já sabem a resposta? Opa! Se já sabem a resposta, nós vamos agora para a resposta. Vamos lá. É a infância que é o período em que se constrói o direito a ser feliz. Voltem aqui comigo. Acompanharam e acertaram, tenho certeza. Não foi? Eu sei que vocês estão cada vez mais espertos, cada vez mais fluidos e conseguindo chegar em todas as habilidades que nós estamos propondo para você. É isso, crianças? Agora que nós já estamos caminhando para o final da nossa aula, eu quero, antes de finalizar, conversar um assunto seríssimo com vocês. Nesta aula, eu apresentei, de uma forma breve, claro, o ECA. Aqui, ó.
Estatuto da Criança e do Adolescente, que neste ano de 2020 completou 30 anos. Inclusive foi lá no mês de julho, dia 13 de julho. E aí, crianças, nesse estatuto vem, como eu já falei, inúmeros direitos. Mas, crianças, se eu tenho direito e se eu reconheço e conheço os meus direitos, sabe o que isso quer dizer? Que você também conhece os seus deveres e que você também cumpre com os seus deveres. E aí, se você me perguntar assim, professora, quais são os deveres que eu tenho? Eu trouxe só alguns que eu estou lembrando aqui, porque tem outros. Mas assim, não são coisas tão difíceis de fazer. Não são coisas tão difíceis de dizer, nossa, eu não tenho condições de cumprir isso. Eu sei que eu devo fazer, mas eu não consigo. Consegue sim. Quer que eu te diga um direito que você consegue e que você tem que fazer? Olha só, um que eu acho fundamental, crianças. Respeitar papai e mamãe. E na ausência dele, respeitar quem é responsável por você. Dá para fazer? Dá, que eu sei. Olha outro dever que eu trouxe para vocês, que eu estou lembrando aqui, que é fundamental. Lá na nossa escola, eu tenho professor, eu tenho diretor, eu tenho coordenador, eu tenho os funcionários que compõem a escola. E essas pessoas, esses profissionais, eles devem ser respeitados por você também, né? Porque eles vão respeitar o seu direito com certeza. Viu? Outro dever que eu trouxe para vocês, que eu estou lembrando aqui, eu estou buscando aqui na minha memória, é que você deve estudar. Esse é um dever seu, viu? Estudar e estudar muito. Sabe uma outra coisa que eu trouxe para vocês também, que eu estava pensando aqui? Eu devo cuidar dos animais, cuidar da natureza, cuidar do meio em que eu vivo. Isso é um dever que eu tenho e que não é difícil de cumprir. Tá certo? Deu para entender um pouquinho? Deu, né, crianças? Eu tenho muitos direitos. Você tem. E nós, os adultos, temos que zelar e assegurar esses direitos para vocês. É por isso que vocês têm aula. Neste período de pandemia, em que nós infelizmente, não estamos presencialmente nas nossas escolas, mas vocês continuam tendo aula. Já prestaram atenção? Sabe por que isto está acontecendo? Porque nós estamos assegurando e garantindo o seu direito à educação. E lá em casa, o papai, a mamãe ou o seu responsável está assegurando e garantindo que você está acompanhando e que você está fazendo todas as atividades. E o professor está esperando. Por isso, eu, neste momento, trago para vocês a hora da tarefa de casa. Antes de finalizar a aula, nós temos a tarefa de casa. Ah, pensaram que eu ia esquecer. Não. Olhem nas imagens comigo a nossa tarefa de casa. Hora da tarefa de casa, tá? Aquela hora em que vocês vão anotar, vão ficar atentos no que tem que ser feito, vão abrir o caderno, anotar tudinho. E detalhe, crianças, depois que tiverem cumprido a tarefa, tirem foto e mandem para o seu professor. Ele está aguardando, viu? Olha qual é a sua tarefa. Olha aqui, começa bem aqui. Converse com os adultos que moram com você e registre no seu caderno. Registrar, crianças, é anotar, é escrever, tá? Escreva no seu caderno. Olha aqui, eu fiz uma tabelinha que vocês também podem fazer. A primeira coisa que vocês vão registrar, anotar é o que eu posso fazer em casa. Muitas coisas eu tenho certeza. Né? Por exemplo, um filme com pipoca não é nada mal, né, crianças? Isso você pode fazer em casa, com certeza. E pode fazer uma relação. Façam uma lista. Vão numerando e colocando o que você pode fazer em casa. A outra coisa que vocês vão conversar com os adultos que moram com você é o que eu não posso fazer em casa. Tem coisas que eu não posso mesmo. Vocês vão numerar e fazer uma lista do que vocês não podem fazer em casa. Ficou fácil a tarefa de casa? Volte aqui comigo. Voltem aqui comigo. Essa é a sua tarefa. Faça. Esse é o seu dever de casa, lembra? Os direitos estão atrelados com os deveres, tá certo? Vou só te dar uma dica de uma coisa que você não pode fazer em casa. Se você tem irmão, se você tem um primo, se você tem alguém
Nada de brigar com ele. Isso você não pode, viu? O resto é com você. Faça a lista, tire foto e mande para o seu professor. Tá certo, crianças? Finalizando a nossa aula. Na próxima aula eu vou te aguardar com os mesmos materiais, caderno, lápis, borracha e você ligado aqui com a gente. Tá certo, crianças? Voltem aqui comigo. Gostaram da aula? Curtiram? Aproveitaram? Eu espero que sim, crianças. Ela foi feita com muito carinho para você. Viu? Neste momento, eu encerro a nossa aula. Deixo aqui o meu abraço, o meu até logo. Nos vemos no nosso próximo encontro. Tá bom, crianças? Tchau!